Você não pode curar seu rim se fizer essas 10 coisas diariamente. Imagine acordar um dia e perceber que todos os hábitos que você pensava serem inocentes estão, na verdade, prejudicando seus rins. Surpreendente, não é? Mas aqui está a dura verdade. Esses pequenos, mas essenciais órgãos, os rins, trabalham incansavelmente todos os dias, filtrando resíduos, equilibrando fluidos e regulando a pressão arterial. No entanto, alguns dos seus hábitos diários, aqueles que você raramente pensa 2 vezes, podem estar fazendo mais mal do que bem. Então, quão sério você é sobre proteger seus rins? Você está disposto a descobrir quais hábitos podem estar sabotando a saúde deles? Se for o caso, você está no lugar certo. No vídeo de hoje, vamos analisar os 10 principais hábitos diários que podem estar destruindo silenciosamente a saúde dos seus rins. Esses não são apenas pequenos deslizes. São hábitos que você precisa mudar se quiser evitar o risco a longo prazo de doença renal crônica. Fique conosco, e no final, você saberá exatamente o que evitar, começando pelo número 10. 10. Segurar a urina. Imagine isto: você está ocupado, preso no trânsito, ou simplesmente muito concentrado no trabalho para fazer uma pausa no banheiro. Soa familiar? Segurar a urina por longos períodos pode parecer inofensivo, mas na verdade está colocando pressão na sua bexiga. Isso pode esticar os músculos da sua bexiga e enfraquecê-los ao longo do tempo, levando a complicações futuras. Isso, por sua vez, pode causar o esvaziamento incompleto da bexiga, aumentando o risco de infecções do trato urinário. Mas não para por aí. Se essas infecções chegarem aos seus rins, podem levar a infecções renais graves, que podem ser muito mais difíceis de tratar. Além disso, segurar constantemente a urina pode abrir caminho para a formação de pedras nos rins. Quando a urina fica na sua bexiga por muito tempo, os minerais têm mais tempo para cristalizar, aumentando o risco de pedras. Então, para proteger seus rins, sempre ouça seu corpo e não atrase as idas ao banheiro. 9. Uso excessivo de analgésicos. Os analgésicos, especialmente os anti-inflamatórios não esteroides, ANS, como ibuprofeno, aspirina e naproxeno, são soluções comuns para dores e desconfortos do dia a dia. Mas aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. O uso frequente desses medicamentos pode danificar gravemente os seus rins. Embora os ANS funcionem bem para reduzir a dor e a inflamação, eles também reduzem o fluxo sanguíneo para os rins. Essa restrição pode prejudicar a função renal, especialmente quando usada por longos períodos. Na verdade, o uso crônico desses analgésicos pode causar uma condição conhecida como nefropatia analgésica. Este é um tipo sério de dano renal que pode levar à doença renal crônica, que muitas vezes resulta na perda permanente da função renal. É importante tomar analgésicos com moderação e apenas quando necessário. Se você se encontrar precisando deles com frequência, considere consultar um profissional de saúde para encontrar alternativas mais seguras ou abordar a causa raiz da sua dor. 8. Não beber água suficiente. A água é vital para manter os seus rins saudáveis. Seus rins dependem da água para filtrar resíduos e toxinas do seu fluxo sanguíneo, que são então excretados na forma de urina. Quando você não está bebendo água suficiente, seus rins têm dificuldade em desempenhar essa função essencial, causando o acúmulo de resíduos no seu corpo. A desidratação também pode fazer com que sua urina se torne mais concentrada, o que pode irritar os rins e aumentar o risco de pedras nos rins. Os cálculos renais são depósitos duros compostos de minerais e sais que podem causar dor extrema e podem danificar ainda mais os seus rins. A desidratação crônica também pode reduzir gradualmente a função renal. Para evitar esses problemas, certifique-se de beber água suficiente ao longo do dia. Embora as necessidades individuais variem dependendo dos níveis de atividade e do clima, mirar em pelo menos 8 copos por dia é um bom ponto de partida. Manter uma garrafa de água por perto é uma maneira fácil de garantir que você se mantenha hidratado e mantenha seus rins funcionando bem. 7. Consumir muito sal. O sal é um ingrediente-chave em muitos dos nossos pratos favoritos, mas o excesso dele pode estar prejudicando silenciosamente os seus rins. O sódio, o principal componente do sal, é essencial para manter o equilíbrio de fluidos, a função nervosa e a contração muscular. No entanto, quando você consome sal em excesso, seus rins precisam trabalhar em dobro para filtrar o excesso de sódio do seu sangue. Esse esforço extra constante sobrecarrega seus rins e, com o tempo,
pode levar a uma diminuição de sua função. Demasiado sal também faz com que seu corpo retenha água, o que aumenta o volume de sangue, consequentemente, eleva sua pressão arterial. A hipertensão arterial é uma das principais causas de danos nos rins, tornando-se um sério risco para qualquer pessoa que consuma excesso de sódio regularmente. Além disso, uma dieta rica em sal pode aumentar o risco de desenvolver pedras nos rins, formações minerais sólidas que podem ser dolorosas e prejudiciais aos seus rins. Para se proteger, é importante reduzir a ingestão de sal evitando alimentos processados e fast foods, que muitas vezes estão cheios de sódio oculto. Em vez disso, opte por frutas, vegetais e ervas frescas para temperar naturalmente suas refeições. 6. Comer alimentos processados. Os alimentos processados são convenientes e saborosos, mas têm um custo, sua saúde renal. Esses alimentos são frequentemente carregados com ingredientes não saudáveis como sódio, açúcar, gorduras não saudáveis e conservantes, todos os quais podem prejudicar seus rins ao longo do tempo. O alto teor de sódio nos alimentos processados é particularmente perigoso porque pode contribuir para a hipertensão, um fator de risco importante para doenças renais. Mas isso não é tudo. Muitos alimentos processados carecem de nutrientes essenciais e estão cheios de aditivos que criam um ambiente ácido no seu corpo. Isso força seus rins a trabalharem mais para manter um equilíbrio adequado de ácido-base. O consumo regular de alimentos processados também pode levar ao ganho de peso e à obesidade, aumentando o risco de condições como diabetes e hipertensão, ambas as quais são causas principais de danos nos rins. Para proteger os seus rins, é melhor limitar a ingestão de alimentos processados e focar em uma dieta rica em alimentos integrais e naturais, como frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis. Cozinhar refeições em casa usando ingredientes frescos não só beneficia sua saúde geral, mas também fornece aos seus rins os nutrientes de que precisam para funcionar de forma ideal. 5. Ignorar a pressão alta. A hipertensão, também conhecida como assassino silencioso, é uma das principais causas de danos nos rins, mas muitas pessoas não estão cientes de seu impacto. Quando sua pressão arterial permanece consistentemente alta, ela exerce pressão extra sobre os vasos sanguíneos em todo o seu corpo, incluindo aqueles nos rins. Esses vasos são responsáveis por filtrar resíduos e fluidos em excesso do seu sangue. Mas quando danificados pela pressão arterial alta, sua capacidade de funcionar adequadamente diminui. Com o tempo, isso pode levar à nefropatia hipertensiva, uma condição em que os rins são progressivamente danificados e perdem sua capacidade de filtrar o sangue de forma eficaz. Se não for controlada, a hipertensão arterial pode acelerar a doença renal crônica e eventualmente resultar em insuficiência renal, exigindo diálise ou um transplante de rim. Gerenciar a pressão arterial é crucial para proteger os rins. Isso pode ser alcançado através de mudanças no estilo de vida, como manter uma dieta saudável e com baixo teor de sódio, exercícios regulares, redução do estresse, limitação do consumo de álcool e, se necessário, medicação prescrita pelo seu médico. Monitorar regularmente sua pressão arterial em casa pode ajudá-la a se manter informado sobre quaisquer mudanças e tomar medidas antes que danos sérios ocorram. 4. Consumir excesso de açúcar. O açúcar está onipresente em muitos dos alimentos e bebidas que consumimos, muitas vezes escondido em itens que nem sequer têm um sabor particularmente doce. Embora se permitir ocasionalmente seja aceitável, consumir consistentemente açúcar em excesso pode ter consequências prejudiciais para a saúde dos seus rins. O excesso de açúcar na sua dieta pode levar ao ganho de peso e à obesidade, o que coloca uma pressão extra nos seus rins, pois eles precisam trabalhar mais para filtrar resíduos e manter o equilíbrio de fluidos e eletrólitos no seu corpo. Além disso, uma dieta rica em açúcar aumenta significativamente o seu risco de desenvolver diabetes tipo 2, uma condição na qual níveis elevados de açúcar no sangue podem danificar os vasos sanguíneos nos seus rins. Isso pode levar à nefropatia diabética, uma das causas mais comuns de doença renal, que pode eventualmente resultar em insuficiência renal se não for tratada. O açúcar também contribui para a hipertensão, aumentando ainda mais o estresse nos rins e acelerando os danos. Para proteger os seus rins, é essencial monitorar a sua ingestão de açúcar. Comece lendo os rótulos e reduzindo o consumo de bebidas açucaradas, lanches processados e sobremesas. Opte por adoçantes naturais, como frutas, e experimente adicionar especiarias como canela ou baunilha para dar sabor sem açúcar adicionado. 3. Fumar.
Fumar é notório por seus efeitos prejudiciais nos pulmões e no coração, mas muitas pessoas não percebem o quanto isso impacta a saúde dos rins. Quando você fuma, produtos químicos tóxicos entram na sua corrente sanguínea e chegam aos seus rins, onde causam inflamação e danos aos vasos sanguíneos. Esse dano pode prejudicar severamente a capacidade dos rins de filtrar resíduos do sangue, levando ao acúmulo de toxinas no corpo. Além disso, fumar reduz o fluxo sanguíneo para os rins, piorando sua função e aumentando o risco de doença renal crônica. Os fumantes também estão em um risco muito maior de desenvolver câncer de rim, especialmente aqueles que fumam muito ou fumam há muitos anos. Fumar não prejudica apenas os seus rins diretamente, também agrava outros fatores de risco, como a hipertensão e o diabetes, tornando a doença renal ainda mais provável. Mas há esperança. Parar de fumar, mesmo após muitos anos, pode melhorar significativamente a saúde dos rins. Dentro de apenas algumas semanas após parar, sua circulação sanguínea melhora, aliviando a pressão sobre os rins e reduzindo o risco de danos renais a longo prazo. Existem inúmeros recursos para ajudá-lo a parar de fumar, desde grupos de apoio até terapias de reposição de nicotina, então não hesite em procurar ajuda. 2. Beber álcool em excesso. Embora muitas pessoas desfrutem do álcool para relaxar ou socializar, o consumo excessivo pode ter consequências graves para os rins. Como seus rins trabalham arduamente para filtrar o álcool, uma toxina potente do seu fluxo sanguíneo, o consumo excessivo pode sobrecarregá-los. Beber demais pode levar à desidratação, o que coloca um estresse imenso nos seus rins. Quando você está desidratado, seus rins recebem menos sangue, prejudicando sua capacidade de filtrar resíduos e equilibrar fluidos. O consumo crônico de álcool em grandes quantidades também danifica o fígado, o que compromete ainda mais a função renal, já que o fígado e os rins trabalham juntos para desintoxicar o corpo. O consumo excessivo de álcool também pode causar hipertensão, uma das principais causas de doenças renais. Com o tempo, isso pode levar a danos nos rins induzidos pelo álcool, aumentando o risco de insuficiência renal. Para proteger os rins, é importante beber álcool com moderação, não mais do que uma bebida por dia para mulheres e 2 bebidas por dia para homens. Se isso parecer difícil, procure apoio de um profissional de saúde ou de um grupo de apoio. 1. Negligenciar o manejo do diabetes. O fator número 1 que pode fazer ou quebrar a saúde dos seus rins é como você gerencia o diabetes. O diabetes é a principal causa de doença renal crônica, DRC, e insuficiência renal, tornando o controle do açúcar no sangue essencial. O açúcar no sangue elevado pode danificar os pequenos vasos sanguíneos nos seus rins, prejudicando sua capacidade de filtrar resíduos e fluidos. Esta condição, chamada nefropatia diabética, danifica gradualmente os rins ao longo do tempo. Sem o manejo adequado, pode progredir para doença renal em estágio terminal, necessitando de diálise ou transplante de rim. Uma vez que esse dano ocorre, muitas vezes é irreversível, destacando a importância da prevenção. Gerenciar o diabetes de forma eficaz envolve monitorar regularmente seus níveis de açúcar no sangue, seguir uma dieta equilibrada, exercitar-se e tomar os medicamentos prescritos. Também é importante controlar outros fatores de risco, como a pressão alta e o colesterol, que podem agravar os danos nos rins. Ao manter-se vigilante na gestão do diabetes, você pode reduzir significativamente o risco de complicações renais e proteger a saúde dos seus rins por muitos anos. Aí está 10 hábitos diários que podem estar sabotando silenciosamente a saúde dos seus rins. Desde segurar a urina até negligenciar o controle do diabetes, cada um desses hábitos representa sérios riscos para os seus rins ao longo do tempo. A boa notícia: ao reconhecer esses perigos e fazer pequenas mudanças na sua rotina diária, você pode melhorar significativamente a saúde dos seus rins e o seu bem-estar geral. Lembre-se, seus rins desempenham um papel vital no funcionamento do seu corpo. Cuidar deles é um dos melhores investimentos que você pode fazer para a sua saúde a longo prazo.